Aquilo que parece que não vai ser o bastante, vai ser o suficiente para Deus operar o sobrenatural. Aquilo que estava te trazendo preocupação vai te trazer, olha que regozijo na tua alma, porque vai ser isso que Deus vai usar para transformar dentro dessa história. Você está entendendo? Havia uma necessidade e havia um suprimento. Só que o suprimento não era a proporção necessária. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Às vezes a gente vai ter que começar sem ter a proporção necessária. Às vezes você vai olhar e vai dizer assim, a caminhada são tantos quilômetros, mas eu não tenho força para tudo isso. Mas deixa eu te contar uma coisa, talvez, olhando agora, você não tenha o ânimo e a força para percorrer tantos quilômetros, mas 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos. Você tá entendendo? 1 metro, 2 metros, 3 metros, você consegue. E quanto mais você vai caminhando, mais Deus vai te renovando. É o milagre da multiplicação. Ele multiplica a tua força, ele multiplica o teu ânimo, ele multiplica a tua fé, ele multiplica a tua visão, ele multiplica a tua expectativa, ele multiplica na tua vida. Então olha só, não olha para isso que você tem nas mãos com um olhar de preocupação pela insuficiência que você enxerga, mas olha com o olhar da fé, entendendo que é matéria-prima para Deus trabalhar. Deus vai usar o que nos sobrou. Natália, mas você não sabe o que sobrou na minha vida. Sobrou tanta coisa que não é o bastante. O que sobrou de fé, o que sobrou de esperança, o que sobrou de ânimo, o que sobrou disso, o que sobrou daquilo. Eu não sei, mas vai ser. Te prepara. É matéria-prima para ele trabalhar. É matéria-prima para Deus te surpreender. É matéria-prima para milagre acontecer. Você precisa entender isso. Às vezes a gente está fazendo um plano e dizendo, eu não tenho a proporção suficiente para começar. Ou para finalizar. Talvez você não tenha para finalizar, mas para começar, talvez tenha, não é? Olha só, eles tinham 5 pães e 2 peixes. Talvez eles não tivessem uma proporção para finalizar. Por quê? Porque era uma multidão enorme. Era uma multidão, havia 1.000, 2.000, 3.000, não sei, 4.000 pessoas naquele lugar, 5 pães e 2 peixes. Com certeza, queridos, não daria naquela proporção para finalizar, mas para começar alguma coisa daria. Você tá entendendo? Às vezes a gente não tem a proporção da finalização, aí essa é a proporção que Deus acrescenta. A gente tem a proporção da inicialização, do começo, do início, do primeiro passo. Você tá entendendo? A gente não tem a proporção da finalização, mas da inicialização a gente tem. A gente precisa usar isso, porque o Senhor vai usar o que nós temos. Ele vai usar o que está nas nossas mãos. Ele vai usar aquilo que nos sobrou, que nos restou. Natália, me restou só um pouquinho de ânimo. É só um pouquinho mesmo. Eu nem sei se eu consigo percorrer até o final do dia, mas você consegue percorrer agora? Dá pra percorrer 1 passo? Então dê esse passo. Dá pra percorrer 2 passos? Então dê 2 passos. E o milagre da multiplicação vai acontecendo no movendo, da caminhada da tua fé. Natália, eu tenho pra começar, mas eu tô preocupada como que eu vou terminar. Deixa eu te falar aqui uma coisa, andar por fé é você começar algo que você sabe que só Deus vai poder terminar na tua vida. Você tá entendendo? É começar algo que você sabe que só Deus vai conseguir terminar. Então, em nome de Jesus, não para, porque você não tem a proporção suficiente, você não tem a proporção suficiente para finalização, mas para inicialização tem. Então, comece, se levante, adore, ore, clame, sabe, se alegre, busque no Senhor, porque vai ser exatamente aí que você vai ver Deus pegando o que te sobrou e multiplicando, Deus pegando a matéria-prima e operando, Deus pegando isso daí e fazendo milagres na tua vida. Queridos, em nome de Jesus, você não precisa saber como a coisa vai finalizar. Até porque nós não sabemos. A gente pode fazer um plano. A gente pode ter um planejamento e devemos, tá? Devemos ter um planejamento. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Há momentos que nós precisamos olhar e entender. É propósito de Deus? É projeto de Deus? Então eu vou dar o meu passo de fé. O como vai acontecer, ele se desenrola no meio do caminho. O como você descobre no passo seguinte. Quantas coisas tu não sabia fazer?
Mas aí você disse, quer saber? Vou começar. Eu não sei como é que faz esse bolo, mas eu vi alguém fazendo, eu peguei uma receita na internet, eu sei que coloca isso, e você vai aprendendo na prática. O primeiro não fica tão bom, o segundo já melhora um pouquinho, aí você vai entendendo as proporções e vai errando e acertando, e quando você menos imagina, você chega onde você queria. Por quê? Porque um dia você começou. Se você não começar, você nunca vai finalizar. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Olha só, a finalização, ela não tem que ser a tua maior preocupação. Não tô dizendo que você vai andar simplesmente fazer tudo na tua vida sem um planejamento. Não tô dizendo isso. Eu estou dizendo que, olha só, você precisa entender que para finalizar primeiro você precisa começar. E por vezes, na minha e na tua vida, para começar, a gente vai ter que dar um passo de fé. A gente vai ter que iniciar, mesmo sem saber como, entendendo que no meio do percurso, no meio do caminho, no meio da trajetória, Deus vai acrescentar, a gente coloca na mão dele e usa a fé, determinação, e a coisa acontece. Você tá entendendo? Então não te preocupa com a proporção que te sobrou. Não te preocupa com o que você tem nas mãos. Não te preocupa, sabe? Isso daí é matéria-prima pro milagre do teu Deus. Isso daí é matéria-prima pro teu melhor testemunho dos últimos tempos. Recebe, toma posse. Em nome de Jesus. Isso daí, é só mais uma situação onde você vai testemunhar o quanto Deus é fiel na tua vida. Porque você tinha a proporção da inicialização, mas da finalização você contou com Deus. Você tá entendendo? Isso é caminhar por fé. Entendendo que ele vai acrescentar, que ele vai te dar estratégia, que ele vai te dar a visão, que ele vai te dar a oportunidade. Quem não começa nunca termina. Você tá entendendo? Se você não começar, você nunca vai terminar algo. E não é pela falta de proporção daquilo que você precisa ter. Porque você tem um Deus que é dono do ouro e da prata, você tem um Deus que multiplica, você tem um Deus que opera milagre, você tem um Deus que é o criador de todas as coisas e traz à existência o que não existe. Você tá entendendo? Então, em nome de Jesus, levanta aí na tua fé e avança. Levanta aí na tua fé e prossiga. Levanta aí na tua fé, Deus é contigo. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus está falando ao teu coração? Então confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Eu quero orar juntamente com você, quero apresentar a tua vida ao Senhor com a certeza de que você vai inicializar, mas quem vai finalizar com você é Deus. Você tá entendendo? Você vai usar a proporção que você tem agora, mas no decorrer que você caminhar, com o coração cheio de fé, o Senhor vai acrescentar a proporção que você precisa para concretização com sucesso. Quem não começa nunca termina. Iniciar não nos dá a garantia de finalizar, mas quando nós não iniciamos, nós temos a garantia do fracasso, da improdutividade. Se você não começa, você não tem o que terminar. Se você não inicia, você não tem o que finalizar. Se você não inicializa, você não tem o que concretizar. Você tá entendendo? Então, olha só, inicie, comece, faça com o que você tem e o Senhor acrescenta na tua vida o espiritual, o emocional, o material, porque Ele é Deus e em todas as áreas Ele pode, Ele vai trabalhar na tua vida. Vá por fé, que Deus é contigo. Amém?